primeira pergunta foi, Dayana, quem és tu na fila do pão para escrever um devocional de 365 dias? Ela regalou os olhos assim, ficou assustada. E aí a gente falou, calma. Por que essa pergunta? Porque você vai estar fazendo concorrência com várias pessoas, com várias personalidades, com pessoas do ramo literário evangélico, ramo literário devocional, que já estão muito além de você, que já tem o seu público definido, que já entregam, já geram valor para sua nas vidas dessas pessoas. E aí, quando você vai escrever um livro de devocional de 365 dias, você precisa entender que existe um custo maior para a produção editorial, existe um custo maior, mais alto para a impressão, e, consequentemente, você vai ter que vender esse livro a concorrer com o preço do livro com o valor dessas mesmas pessoas que já geraram autoridade, já geraram valor na vida do seu público. Já tinha o público definido. E aí, o que a gente fez? A gente mostrou para ela, fez uma segunda pergunta, que foi o quê? Dayana, me explica para quem você quer, quais são o público, quem são as pessoas que você quer atingir com esse devocional. Eu quero pessoas que não tenham intimidade com a palavra. Legal. Agora que eu sei que é essa pessoa, esse público, a minha pergunta são pessoas que já leem a Bíblia e não sabem, não têm intimidade, não conhecem, porque é muito, muito complexo ler a Bíblia, ou são pessoas que nunca leram a Bíblia? Não, são pessoas que nunca leram a Bíblia. É esse público que eu quero fazer. Legal, chegamos no público na dor que a gente queria. Agora, a nossa solução, qual foi a estratégia que é adotada na editora NPE para Dayana, eu e Gisele fizemos? Foi justamente essa questão de mostrar para ela o seguinte: vamos construir uma jornada. Se eu quero trazer um público que nunca teve contato com a Bíblia, que não tem intimidade com a Bíblia, para ler a Bíblia todos os dias, vamos construir uma jornada de 21, 90 e depois 365 dias. 21 por quê? Aquela história. 21 dias para criar um hábito, 90 dias para criar um estilo de vida, e depois que criou um estilo de vida, dificilmente essas pessoas elas voltam ao estágio inicial, elas deixam de continuar tendo esse estilo de vida. E aí, resumidamente, o que aconteceu com a Dayana? Ela focou no público certo, no objetivo certo, e as palavras ganharam forças. O livro dela deixou de ser uma amontoada de frases e virou uma ferramenta de impacto. E por que a gente trabalhou tudo isso com ela? Trabalhou porque, se ela estivesse trabalhando desde o início sem a intenção, o livro dela seria somente um arquivo pesado no computador dela. Ela não teria alcançado o público que ela já alcançou e que já diversas vezes nós falamos aqui. Hoje, ela já vendeu mais de 300 unidades do livro de devocional de 21 dias, está finalizando o devocional de 90 dias e já tem gente pedindo. Mas por quê? Porque ela entendeu qual era o objetivo dela e quem era o público certo para que esse livro fosse transformado, né, Gisele? Exatamente, né? E aí a gente, né, falou sobre essa questão de você escrever e tudo mais, e isso está muito ligado, essa questão de você escrever, de você entender para quem você está escrevendo, está muito ligado ao fato de você deixar de ser um escritor invisível por falta de posicionamento. Quando você sabe para quem você vai escrever, aí a gente entra no nosso segundo pilar do nosso método EPV, que é o quê? É posicionar. Lembra que eu falei da questão das professoras, das educadoras parentais? Então, elas têm que se posicionar para o público adolescente de uma forma, se posicionar para os pais de outra, se posicionar para os professores de outra. Né? Se posicionar para os pais numa situação mais acolhedora, estou aqui para te ajudar. Se posicionar para os professores numa situação de mentora, estou aqui para te guiar, né? Estou aqui para guiar como você pode trabalhar melhor com os seus alunos. E estou aqui para os adolescentes, para os jovens, para as crianças numa posição de acolhimento. Estou aqui para te escutar e tentar fazer com que a sua vida fique mais tranquila, que você consiga conversar melhor com seus pais, com seus professores, que você consiga se expressar melhor para você ser entendido de melhor forma, né? E aí,
eu faço uma pergunta para você, escritor que está nos escutando agora. Se a gente abrir agora o seu Instagram, e aí eu deixo um desafio, deixo o arroba do seu Instagram nos comentários desse vídeo, para a gente poder ir lá olhar e avaliar e de repente dar dicas para você melhorar o seu posicionamento. Mas se eu olhar agora o seu Instagram, eu consigo bater o olho e saber que você é um escritor? Ou eu vou olhar e vou rodar as postagens e vou ver que ali no meio das postagens tem alguma coisa sobre escrita, sobre livros, sobre se posicionando você como escritor, e eu vou concluir que isso é apenas um hobby na sua vida, né? É uma realidade muito importante, tá, gente? E necessário de se saber. Ninguém compra livro de um desconhecido. Bom, compra se houver uma indicação. Se alguém estiver indicando, mas para alguém indicar o seu livro, essa pessoa tem que saber que você é escritor. Então, a gente já teve amigos de outras editoras que chegaram para a gente e disseram assim: meu, explica para mim como é que os escritores de vocês vendem livro, e eu tenho uma editora boa, tal, tô pagando para ele o direito autoral e o cara não fala um A sobre o livro. Não fala um A que ele tem o livro dele publicado com a gente. Eu disse assim, é exatamente essa situação. Os nossos escritores são treinados para falar sobre o seu livro, eles são orientados para falar sobre o seu livro, são orientados para apresentar o seu livro para o público, se posicionarem como escritores, interagir com seus leitores, porque afinal de contas o leitor quer isso, ele quer mandar uma mensagem para o escritor e receber uma mensagem de volta dizendo assim, olha, eu li a sua mensagem. Né? Então, vocês entendem que é um caminho sem volta. Você se posicionar e você ter que interagir com seus leitores também. Né?